Marcos 15, o verso de número, a partir do versículo 38 até o verso 47. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se há muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu num lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Vamos orar? Dá-nos tua graça então, Senhor, como acabamos de cantar. Dá-nos tua graça para que possamos ouvir tua doce e santa voz pela tua palavra que será pregada. Dá-nos tua graça para fortalecer a nossa fé, nossa convicção de salvação. Dá-nos também tua graça para sermos treinados na sabedoria do Senhor, para aplicar a tua palavra às mais variadas necessidades de cada um de nós, às mais variadas circunstâncias das nossas vidas. Dá-nos tua graça, Senhor, para que ao longo da nossa vida sejamos encontrados como fiéis testemunhas do Senhor Jesus Cristo, e assim então glorificando e exaltando o nome dele, pois não há outro que possua nome mais poderoso e belo do que ele, o Senhor Jesus. Dá-nos sua graça então, Senhor, para continuarmos adorando o Senhor enquanto ouvimos a exposição da tua palavra. Dá também tua graça, Senhor, aos nossos filhos, aos pequenos, que o Espírito do Senhor, que de fato habita em todo aquele que crê e ama o teu Filho, que o mesmo Espírito que cativa as nossas mentes, a adoração ao teu nome, que ele mesmo envolva o coraçãozinho dos nossos pequenos, para que eles, desde a mais tenra idade, sejam então ensinados pelo próprio Espírito, sejam então influenciados pelo próprio Espírito, sejam então, ó Deus, conduzidos a Cristo pelo próprio Espírito, como cordeirinhos que pertencem a Ele, ao Senhor Jesus, o Supremo e Bom Pastor. Dá-me também tua graça para que fale da tua parte com temor e tremor. E assim então, ó Deus, as minhas fraquezas, falhas e pecados não sejam impedimentos para o bom exercício da pregação. Não somente exalta o teu Filho e abençoa a noiva do teu Filho, a igreja, ensinando-nos o teu querer. É a nossa súplica em Cristo Jesus. Amém. Amém. No domingo passado, eu iniciei a exposição desse texto, os irmãos devem lembrar, e nós vimos então alguns fatos que marcaram a morte do Senhor Jesus Cristo. Vimos que ele, mesmo sendo o grande rei, ele morreu abandonado, ele sofreu o abandono da parte de seu pai. E vimos que esse é um mistério, não é? É um mistério da Trindade, que Deus abandona Deus, não é? Ainda que Pai e Filho estejam eternamente, não é?
unidos, inseparáveis no que diz respeito à sua pessoa quanto ser absoluto, mas dentro da revelação, dentro da criação, o Filho sofre na sua consciência, ele sente na sua consciência o que é de fato padecer sob o juízo do grande e temível Deus, justo e poderoso. Juízo este que era destinado aos pecadores, mas que ele tomou sobre si para nos livrar. Vimos também que o grande rei, ele morre em trevas. Havia trevas sobre a face da terra, trevas que duraram 3 horas, desde a hora sexta, meio-dia, até a hora nona, 3 da tarde. A terra esteve completamente envolta de escuridão, haja vista de que o Senhor estava julgando o mundo na pessoa de seu Filho, estava julgando os pecadores na pessoa de seu Filho. Então, o Filho morre em trevas. E vimos que as trevas eram necessárias, porque o Filho atraiu para si as trevas a fim de nos livrar das próprias trevas. E por isso que nós temos a esperança da vida eterna, a esperança da glória. Vimos também que quando o Filho morre então, e a sua morte ela é prenunciada com uma série de coisas catastróficas, como terremoto, a própria escuridão. A Bíblia diz que rochas se romperam, se fenderam, e todo um pavor surgiu naquele momento ali, naquele lugar, tanto do Gólgota como na própria Jerusalém. E tudo isso então mostra que o Filho atraiu para si os pavores infernais, a fim exatamente de livrar os seus eleitos, as suas ovelhas, não é? A fim de nos livrar destes pavores, ele atraiu tudo isso para si. Vimos então que o Filho morre como alguém que o apóstolo Paulo vai descrever em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, como sendo de fato a encarnação do pecado. Paulo vai dizer que ele se fez pecado por nós. E o Filho então morre desta forma, exatamente para que nós pudéssemos gozar daquilo que a Escritura tanto nos anuncia, que é a graça da justificação, da declaração de que não há mais pecado em nós, de que não há mais penalidade para nós, mas que o Filho tomou todas estas coisas para si. Então, nós vimos todas estas coisas no domingo passado. E é possível, então, que alguém conclua a leitura do capítulo 15 de Marcos e consiga ver todas estas coisas, mas ele não consegue ver um desfecho glorioso que também está no próprio texto. Há um desfecho maravilhoso que o texto apresenta, e esse desfecho também acontecerá conosco. E por isso, então, é importante que nós examinemos esse desfecho final de todo o capítulo, dessa narrativa do julgamento, do sofrimento, da crucificação e da morte do Senhor. Eu quero trabalhar com os irmãos nessa manhã, o fato de que o Senhor Deus, mesmo tendo julgado, punido o seu Filho, a fim de nos salvar, mas o Senhor Deus não deixou o seu Filho privado da sua glória. Há uma glória que o texto vai revelar, que pertence a Cristo. E essa glória foi então relatada em alguns versos que nós iremos examinar agora, nessa manhã. Então, o grande rei, o Senhor Jesus, não morre sem um testemunho da sua majestade e da sua glória. O primeiro testemunho que o texto nos traz, e eu até abordei com os irmãos no domingo passado, mas eu vou trabalhar ele na perspectiva que o texto nos apresenta, que é da glorificação.
é exatamente o fato de que o centurião testemunhou de que Jesus era o Filho de Deus. Nos 4 evangelhos, todos os 4 relatam este mesmo episódio. O centurião, então, o chefe do comando que ficou responsável por acompanhar o Senhor Jesus na crucificação, não somente ele, mas Mateus nos diz que os outros soldados que estavam lá também, momentos antes, dividindo lá, lançando sortes para ver com quem ficaria as vestes do Senhor. O texto nos diz que estes soldados, mas olhando especificamente Marcos 15, então o centurião, ele presenciou algo que de fato para muitos foi pavoroso, mas para outros foi a obra da misericórdia. O texto nos diz então que o centurião, ele observou, a forma como Jesus havia expirado. Mateus e João nos dizem que ele ficou possuído de grande temor naquele momento. E então, observando as manifestações que o próprio Deus havia trazido, como a escuridão, o terremoto, as rochas sendo fendidas, a forma como que Cristo havia, de fato, entregado a sua alma, o seu espírito ao Pai, porque o Senhor Jesus, ele deu um grande brado e então expirou. E como vimos, a crucificação era uma morte que se dava pelo processo da asfixia. O indivíduo ficava pendurado na cruz e então o peso do próprio corpo ia gradativamente encharcando os pulmões com o sangue. E então era impossível alguém dar um brado como aquele, como que o Senhor deu, dada toda a sua exaustão, todo o seu sofrimento, toda uma noite, não apenas sem dormir, mas de grande agonia, e então já há mais de 3 horas, desde as 3 horas do dia, que era 9 da manhã, até as 3 da tarde, 6 horas o Senhor estava então pendurado naquela cruz. Então ele de fato não poderia dar tal tipo de brado, tal tipo de grito. E então, ao observar todas estas coisas, Deus deu pavor, Deus trouxe um temor ao coração do centurião, e este temor não foi o de se distanciar do Senhor, mas foi exatamente o de se aproximar do Senhor. E então ele disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. No grego, em todos os evangelhos, a expressão "este homem era o Filho de Deus", ela não é uma expressão muito exata. E a razão para isso, e os evangelistas foram extremamente fiéis à fala do centurião, porque o centurião, ele era um estrangeiro. Ele não era um judeu que, de fato, conhecia a lei do Senhor. Ele era um estrangeiro, ele era um romano, ele era um pagão, ele era um incrédulo. Então, mesmo desprovido de conhecimento teológico que o povo judeu gozava por conta da relação que possuía com o Senhor e o conhecimento acerca do Antigo Testamento, aquele homem não teve outra conclusão a não ser o reconhecimento de que o Senhor Jesus era Filho de Deus, um privilegiado por Deus, alguém favorecido por Deus. A proclamação pelo centurião de que o Senhor Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus era algo inimaginável, era algo inconcebível, porque poucos momentos antes, e o apóstolo João vai dizer sobre isso no capítulo 1 do seu evangelho, no verso de número 11, ele disse que o Senhor Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Então os judeus recusaram e rejeitaram o Rei da Glória. Satanás achou que com a recusa do povo de Israel acerca do Redentor,
de algum modo prejudicaria então o testemunho do Evangelho, a obra da salvação. Mas ele, por não ter o conhecimento completo, ele não é onisciente, ele é só alguém que acumula experiência, mas por não ter o conhecimento completo, o Senhor Deus então frustrou os seus planos, quando Deus colocou na boca de um improvável o louvor e o testemunho acerca de seu filho. Os mais prováveis o recusaram e Satanás tributou já a vitória a si mesmo. Mas Deus formidavelmente colocou nos lábios da pessoa mais improvável o louvor ao seu filho, quando o centurião disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Eu não sei se os irmãos lembram, mas esse centurião esteve há algumas horas antes do mesmo dia, ele esteve entre aquele comando que era composto por 600 soldados que ridicularizaram, cuspiram, bateram, fizeram todo tipo de humilhação ao Senhor Jesus Cristo. E agora, o chefe de um destacamento, o chefe de um pelotão de 100 homens, não um mero soldado apenas, mas o chefe de um pelotão de 100 homens, rende-se e tributa louvores ao Rei da Glória, ao Senhor Jesus Cristo. Então, olha que coisa incrível. Os judeus recusaram o Senhor, um comando de 600 homens ridicularizaram o Senhor, mas agora Deus sabiamente e soberanamente traz o mais improvável de todos, o chefe de uma centena de soldados, que ao pé da cruz não tem outra coisa a dizer senão: este homem era o Filho de Deus. Veja, ninguém diria que um crucificado era filho de Deus. Ninguém. Porque a morte de crucificação era tão não apenas horrenda no seu aspecto físico, mas era tão horrenda no seu aspecto humano, né? Era algo tributado a maior vergonha possível a alguém que morria assim, que os romanos não praticavam crucificação com os seus cidadãos. Só praticavam a crucificação, a pena da crucificação, com aqueles que pertenciam ao império, mas não eram cidadãos romanos. Podia-se comprar o título, né, de um cidadão romano. Tão ignominiosa, ou seja, tão vergonhosa, ultrajante, não é? Era a morte de crucificação. E agora um centurião, um soldado romano, alguém que conhecia a lei romana, mesmo não conhecendo o Antigo Testamento, ele não tinha outra coisa senão a dizer: este homem era o Filho glorioso de Deus, o Filho de Deus. Deus não deixou o seu Filho sem testemunho. Calvino, quando comentou esse texto, disse algo formidável. Ele disse assim, pegando uma parte do seu comentário que é muito extenso, mas apenas uma parte, ele disse assim, falando do centurião: não somente assim fez a verdadeira religião abrir os olhos dos devotos adoradores de Deus para perceber que do céu Deus estava magnificando a glória de seu Cristo, o Senhor Jesus. Então Deus usou um gentil, a pessoa mais improvável possível, para abrir os olhos dos verdadeiros devotos, dos verdadeiros crentes, para que estes percebam que dos céus o Pai estava magnificando o seu Filho, pela boca, então, de, até aquele momento, um gentil, um incrédulo, um improvável. A tradição diz que ele se converteu e passou então a viver aquilo que ele mesmo havia professado ao pé da cruz. Quando nós examinamos o testemunho
que o Senhor Jesus recebe agora de forma poderosa por parte desse centurião romano. Este mesmo centurião, como eu já disse, que esteve antes, naquele momento de escárnio, de sofrimento, mesmo desprovido de um conhecimento teológico do Antigo Testamento. Quando você observa esse testemunho desse homem que era um improvável, você percebe, por exemplo, que há um contraste que Marcos está propositadamente, e todos os evangelhos fazem isso, há um contraste que está sendo proposto para a igreja. Há um contraste também que está sendo ensinado à igreja. E o contraste não é outro. Os irmãos devem lembrar que o Senhor Jesus foi julgado e condenado passivo da morte de crucificação, conforme o capítulo 14, o verso 61, quando ele foi acusado de ser o Filho de Deus. A acusação de ser o Filho de Deus foi exatamente, entre aspas, a blasfêmia que o Sinédrio tomou como sendo de fato a causa que justificaria a sua morte na cruz e a sua rejeição. Então, aquilo que os homens, os judeus, tiveram como sendo algo blasfêmico, agora nada mais é do que o anúncio da graça posto na boca de um gentil. Aquilo que trouxe escândalo para o povo da antiga aliança é de fato o grande refrigério, a grande esperança da salvação, a glória do próprio Cristo, posto então na boca de um incrédulo, de um soldado romano, posto na boca então de alguém que até aquele momento não conhecia o Senhor. Os judeus crucificaram Cristo por acusá-lo de ser o Filho de Deus, e agora um gentil que participou, que provocou sofrimentos a Cristo, é salvo por dizer que ele é o Filho bendito de Deus. Deus soberanamente e sabiamente está defendendo o seu Filho das acusações dos homens malignos e, ao mesmo tempo, soberanamente e sabiamente, está salvando tantos quantos lhe pertencem. Está salvando tantos quantos são seus desde toda a eternidade. Isso é algo extremamente maravilhoso para nós. Os irmãos também devem lembrar que o Marcos, quando iniciou o seu evangelho, e Marcos está escrevendo para a igreja de Roma, a igreja que está sofrendo perseguição por parte de Nero, então ele escreve no ano 65, 66 da era cristã. E Marcos inicia o seu evangelho dizendo assim, é o verso 1 do capítulo 1, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E agora Marcos chega à conclusão do seu evangelho, não ele dizendo que Jesus é o Filho de Deus, mas sim escrevendo que um romano, um improvável romano, agora pela fé, também havia sido levado a professar Cristo como o Filho bendito de Deus. Quando nós examinamos esse testemunho da parte do Pai para magnificar o seu Filho, defendendo-o das acusações malignas dos judeus e ao mesmo tempo salvando tantos quantos lhe pertencem, inclusive pessoas de outras nações, como nesse caso, aquele centurião, o que Deus estava fazendo por intermédio do evangelista Marcos era exatamente encorajar os crentes de Roma, que estavam sofrendo perseguição nas mãos de Nero,
E esses crentes estavam sendo encorajados a prosseguirem na fé, a permanecerem firmes na fé, sabendo que do mesmo jeito que Deus deu testemunho de seu Filho, o Senhor também prometeu dar testemunho de nós, dos crentes, dos que pertencem a Cristo, dos que são salvos por Cristo. No livro do Apocalipse, no capítulo 3, o verso de número 5, a Bíblia nos diz, quando o Senhor está advertindo os crentes de Sardes, da igreja de Sardes, o Senhor está dizendo a eles para que se arrependessem e não se deixassem ser enredados, ou seja, absorvidos pela cultura pagã daquele momento. O Senhor vai dizer no final do verso 5, a todo aquele que se mantivesse fiel ao próprio Senhor. Então, a palavra que nós encontramos é esta. O Senhor diz que vai confessar o nome destes fiéis diante de Deus Pai e dos seus anjos. Diante do Pai e também diante dos seus anjos. Em Lucas, capítulo de número 12, o verso de número 9, o Senhor Jesus, certa feita, encorajando os crentes a se manterem fiéis na fé, o Senhor então disse o seguinte: mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então, os crentes de Roma estão sendo encorajados a prosseguir na fé, lembrando que o Senhor usou um romano, um centurião, para dar testemunho de seu filho naquele momento. Então, não há nenhum obstáculo para os que estão em Cristo, para receberem também tal testemunho quando chegar o momento apropriado, testemunho esse da parte do próprio Pai. Então, assim como aqueles irmãos foram encorajados, assim também nós somos encorajados a prosseguirmos na jornada da fé, sabendo que o Senhor dará testemunho, Nosso nome será então anunciado no reino bendito como o das fiéis testemunhas do Senhor. E isso magnifica e glorifica o Senhor Jesus. Eu quero fazer então 2 aplicações para nós, de forma bem específica à nossa vida. Todos nós somos e já ouvimos falar sobre perseverança e somos incentivados a perseverar. Mas o que muitos crentes não entendem é que a perseverança cristã não é seguir em frente, sempre seguir em frente, sem saber aonde vai dar. Isso não é perseverança cristã. A perseverança cristã não é apenas não desistir e sempre continuar sem saber qual será o fim, o propósito daquilo, aonde vamos chegar. Isso não é a perseverança cristã. A perseverança cristã, ela é uma confissão diária da nossa fé, de que Cristo é o Filho de Deus e é o meu Salvador. A perseverança cristã é uma confissão diária que nós, os pais, fazemos quando perdoamos, por exemplo, os pecados dos filhos, mesmo que estes repitam o mesmo pecado centenas de vezes. A perseverança cristã é exatamente o mútuo perdão entre esposo e esposa, sem considerar a inúmera recorrência de ofensas ou de pecados ali cometidos dentro da relação matrimonial. A perseverança cristã não é apenas o estarmos juntos aqui, por exemplo, e prosseguirmos até o dia da nossa morte, mas é o estarmos juntos e de fato, mutuamente nos aplicarmos ao amor uns aos outros, segundo aquilo que a palavra exige de nós,
seja daqueles com quem temos mais afinidade, ou seja com aqueles com quem temos menos afinidade, mas o princípio de perseverar é confessar Cristo em todas as áreas da nossa vida, como sendo o Filho de Deus e como sendo o meu Salvador. Muitas pessoas perseveram, mas na verdade, a perseverança sem a confissão, ela nada mais é do que apenas uma pessoa que persiste, segundo algum tipo de alvo que ela tem na mente. Mas isso não quer dizer que é confessar Cristo como Salvador. A perseverança é uma confissão diária, como se estivéssemos como aquele centurião ao pé da cruz e admirados com a beleza e a magnitude de Cristo, nós então dizemos: Ele é verdadeiramente o Filho de Deus em todas as áreas da vida e em todos os momentos da nossa vida. Isso é perseverar na fé. Os crentes de Roma estavam sendo usados como entretenimento no Coliseu, lançado aos leões. Alguns eram queimados vivos como tochas humanas para alumiarem a cidade. Por que estas pessoas se submetiam a estas coisas? A razão não é outra senão que, mesmo padecendo uma morte horrível, eles perseveravam na fé. E a perseverança deles não era outra senão confessar que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus é, ou era, melhor dizendo, para eles, o seu Salvador. Isso é a perseverança cristã, isso é a perseverança bíblica, o confessar diário em todas as áreas e a todo momento da nossa vida que Jesus é o Filho bendito de Deus e meu Salvador. A segunda aplicação que o texto nos traz é que, segundo o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, Ele mesmo dá testemunho ao nosso coração de que nós somos os filhos de Deus. Então, eu não vou ler por causa do nosso tempo, mas vou fazer a citação do texto bíblico de 1 João capítulo 5, os versos de 9 até o verso de número 12. Então, o Espírito Santo dá testemunho que nós somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8 também trata sobre esse testemunho que o Espírito promove e produz internamente dentro de cada um de nós. Portanto, nós temos o testemunho de Deus relatado na palavra, temos o testemunho do Espírito internamente em nossos corações. Então, nós temos tudo aquilo que é necessário para nos armar contra as acusações mentirosas de Satanás. Nós temos tudo aquilo que é necessário para nos defender contra todo tipo de ataque mentiroso da parte de Satanás, às vezes de nós mesmos e de outros homens. Eu me refiro aqui, irmãos, a uma luta que é travada espiritualmente, internamente, dentro de cada um de nós. Muitos crentes têm dificuldades de confessar Cristo em alguma área da sua vida, por conta de acusações, de pressão, por conta de medo, de temores, de apreensão que eles possuem em alguma área da sua vida. E não se engane, as pressões, o temor, ele não vem aleatoriamente ou do acaso, mas de fato o inimigo de nossas almas lança flechas ou dardos inflamados exatamente para nos impedir de confessar Cristo como Filho de Deus na nossa vida particular, nas mais variadas áreas da nossa vida. Muitos crentes, por exemplo, agora o mundo está vivendo um momento de aflição por conta da guerra na Ucrânia. E muitos crentes podem passar por temores sem saber o que sucederá amanhã. E tal tipo de temor não quer dizer que é uma precaução, mas na verdade
a sua preocupação com os seus interesses, com os seus bens terrenos, com os seus objetivos de vida, que a princípio parecem ser coisas muito nobres e até podem ser, mas tal tipo de medo vem exatamente como uma flecha incendiária do nosso inimigo para nos fazer duvidar do governo, da soberania, do poder do próprio Senhor Jesus Cristo em conduzir a história humana. Então, os crentes passam agora a duvidar do cuidado de Cristo para com eles e com toda a criação e começam a depositar tal cuidado em pessoas que eles nunca viram e talvez nunca verão. Então, o Espírito dá testemunho, Deus dá testemunho pela palavra e tudo isso são nossas armas para nos defendermos dos ataques, das acusações de Satanás e às vezes até produzidas por nós mesmos, mas são acusações pecaminosas que nos impedem de confessar Cristo de uma forma propriamente dita. Em terceiro lugar, é necessário também examinarmos qual testemunho nós temos dado da pessoa do Senhor. É um testemunho verdadeiro, autêntico, é um testemunho parcial, e esse terceiro ponto está vinculado ao segundo. Veja, nós não temos como dissociar, ou divorciar, ou separar tudo a nossa vida em algo físico e algo espiritual. Tudo está entremeado, interligado. Aquilo que se faz fisicamente, primeiramente é processado no coração, na alma, na mente. Então, aquilo que se faz é o produto de algo que já se processou na alma. E muitos crentes têm dado um testemunho que, de fato, não é o melhor, poderia melhorar acerca do Senhor. E a razão não é outra. Eles estão divididos internamente em seus corações. Muitos crentes não conseguem, de fato, dar testemunho de Cristo como seu Salvador e o Filho de Deus, porque suas almas estão vivendo atemorizadas por questões do presente ou por questões do passado. Muitos crentes vivem atemorizados por questões do futuro, o que hoje popularmente tenta se chamar de ansiedade, mas na verdade é uma preocupação pecaminosa com o controle da vida que pertence a outro e não a nós mesmos. Todas estas coisas vão desencadear ou vão se revelar nos nossos relacionamentos, conosco mesmo, com os outros, com os bens, com a natureza, com o próprio Deus. E em meio a todas estas coisas nós estamos dando testemunho. Se o Senhor verdadeiramente é o Filho de Deus, ou talvez, quem sabe, era apenas uma pessoa que morreu porque tinha boas intenções. Então, se você examinar o seu testemunho e julgar que ele não está bom, examine qual área ele não está bom, e então procure discernir qual é a fonte que te impede de dar um bom testemunho. Examine aquilo que tem te atrapalhado de melhor servir o Senhor. Examine aquilo que tem te distanciado da confissão: Jesus é o Filho bendito de Deus. O segundo testemunho que o texto nos relata é o testemunho das mulheres, que é um testemunho de amor. Notem que nos versos 40 a 41, o texto nos diz que 3 mulheres, dentre outras, essas 3 são citadas, dentre outras, que seguiram o Senhor. O texto nos fala, então, de Maria Madalena, aquela que o Senhor livrou das garras de Satanás. Ela era uma mulher que até o encontro com Cristo era possessa por alguns demônios. O Senhor, então, a transformou.
A Maria, mãe de Tiago, que é chamado Tiago o Menor, é só para fazer uma diferença com a Maria, mãe de Jesus, já que Jesus tinha um irmão chamado Tiago. Então, esse aqui é o Tiago, o apóstolo, tá? E a outra Maria, que é chamada, aliás, a outra, essa Maria é a mãe de Tiago Senhor, qual é o nome do... Mas é o apóstolo. Ele é só para diferenciar da Maria, mãe de Jesus. E Salomé, que é a mulher de Zebedeu, que era, melhor dizendo, a mulher de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, tá? Que eram os outros. Então, essas três mulheres são citadas nominalmente, dentre outras, por causa do testemunho que elas deram de amar o Senhor até o último momento em que o Senhor, esteve com elas ali até a sua ressurreição. Elas observaram de longe a crucificação, depois elas observaram de longe quando o corpo foi tirado da cruz, e elas acompanharam também o sepultamento. Quando o texto bíblico cita o testemunho de amor dessas mulheres, o texto bíblico não apenas de Marcos, mas todos os evangelhos citam o testemunho dessas irmãs. O texto está fazendo um contraste com o abandono que os discípulos, que os apóstolos produziram. Os apóstolos deveriam ser as primeiras testemunhas, da crucificação, do sepultamento e também da ressurreição. Mas, por conta da sua fragilidade na fé, estes homens abandonaram o Senhor e então apenas as mulheres foram e permaneceram fiéis e acompanharam todas as coisas que sucedeu-se ao Senhor até o seu sepultamento. Notem, meus irmãos, que o Senhor Deus, na sua divina providência, está nos ensinando como Ele trabalha para magnificar o seu Filho e para abençoar a sua igreja. O testemunho que talvez todos nós daríamos maior crédito, usando critérios humanamente falando, seria o testemunho dos apóstolos. Estes talvez nós dessemos mais crédito apenas no sentido racional, porque nós conhecemos as mulheres, elas são mais suscetíveis às emoções, elas conseguem alcançar um momento ali de ternura e compaixão com muito maior facilidade que os homens. Então, nós poderíamos desqualificar o testemunho das mulheres, dizendo que elas estavam, então, cegas por conta das suas emoções, por conta do amor que elas devotavam ao Senhor, por conta da própria afeição de mãe que talvez tributassem a Cristo. Mas Deus sabiamente escolheu aquelas irmãs para dar testemunho acerca de seu Filho e para manifestarem amor ao seu Filho. Deus, em sua divina providência, usou aquelas mulheres que eram testemunhas improváveis, porque se os homens fugiram diante da perseguição, o que você vai esperar das mulheres que não pegavam em armas? Elas deveriam também ter fugido, mas não. Corajosamente, elas prosseguiram em amar o Senhor e por isso foram testemunhas, tanto da crucificação como do sepultamento do nosso Senhor. Então Deus bondosamente usou testemunhas improváveis para narrar o que aconteceu na crucificação, sepultamento. E serão exatamente estas mulheres que o Senhor também vai usar para narrar o que acontece no terceiro dia, o dia da ressurreição. Elas verdadeiramente foram extremamente honradas quando arriscaram suas vidas por amor ao Senhor. E então o Senhor as honrou, dando-lhes o privilégio de conversar com os anjos no dia da ressurreição, ainda que não pudessem discernir que eram eles, até que eles se revelaram a elas.
Então vejam que o Senhor Deus está usando testemunhas improváveis para honrar o seu filho, um centurião gentil e incrédulo. E agora um grupo de mulheres foram usadas pelo Senhor para dar testemunho do seu filho. Talvez você se pergunte, o que é que tudo isso tem a ver, pastor? Ora, é muito simples. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, quando Deus usa testemunhas improváveis para exaltar o seu filho, o que o Senhor Deus está fazendo é aumentar, ampliar a autoridade do Espírito Santo, que usou as mulheres, que usou o centurião para convencer homens e mulheres acerca da divindade de Cristo e da sua oferta vicária na cruz do Calvário. Deus está exatamente magnificando a autoridade do seu Espírito para nos convencer e nos arrancar de nossa incredulidade, para desfazer aquilo que Satanás construiu em nós mesmos, juntamente com ele, quando atendemos em Adão a voz da serpente. E agora o Espírito poderosamente usa testemunhos improváveis, como o do centurião e daquelas mulheres, para operar a obra da salvação. É por isso que na Reforma Protestante, o brado da Reforma foi a salvação pela graça, e somente pela graça do Senhor. Porque é pela graça que o Espírito tem a sua autoridade magnificada quando ele quebranta corações, fazendo-os crer em testemunhos improváveis como estes, de um gentil, de um grupo de mulheres que talvez estivessem afetadas pelas suas emoções, mas que na verdade estavam debaixo de um cuidado e de um esteio promovido pelo Espírito Santo do Senhor, e por isso que elas então deram testemunho tanto da crucificação como também do sepultamento e da ressurreição do nosso Senhor. A autoridade do Espírito, ela é então aqui magnificada pelo contraste de testemunhas improváveis e a ausência daqueles que deveriam testemunhar, que eram então os apóstolos. Muito bem, como nós aplicamos estas coisas à nossa vida? O que fazer com estas verdades na nossa vida? A primeira coisa que você e eu devemos fazer quando tomamos conhecimento destas coisas é exatamente abandonar aquele mito de supercrentes. Sabe os supercrentes? Abandone este mito, porque ele é um mito. Não existe supercrentes. Existem pecadores que foram salvos pelo Espírito Santo do Senhor quando lhes revelou a graça, a obra de Cristo. E estes, então, quando se entregam ao Espírito, estes são usados pelo Espírito, segundo a vontade do próprio Espírito, para glorificar e para magnificar o Senhor Jesus Cristo. Então, talvez você seja um daqueles crentes que está esperando um momento hipersônico na vida, né? Está esperando um anjo vir tocar em você para você ser um grande homem de oração. Vai orar 10 horas por dia. Talvez você seja aquele que está alimentando uma fantasia que algo sobrenatural vai acontecer, você vai ter um sonho, um passarinho verde vai pousar na sua cabeça e aí você vai ser um grande leitor da Escritura. Talvez você esteja alimentando aquele sonho falacioso de que alguma coisa irá te acontecer e então os seus olhos vão se abrir para entender a teologia bíblica do nada. Talvez você seja esse, que está esperando algo que não foi prometido pela Escritura, para que você, de fato, se aplique a amar o Senhor e a dar testemunho do Senhor. A Bíblia não nos conta, e eu creio que não conta porque não aconteceu. Aquelas mulheres, elas não tiveram nenhuma visita sobrenatural para permanecerem no seu amor para com o Senhor.
O único encontro sobrenatural que aquelas mulheres tiveram foi na ressurreição. Mas a ressurreição aconteceu num jardim, sem perigo algum. Os soldados já tinham até fugido, foram postos para guardar a boca do túmulo, mas eles já tinham fugido quando os anjos desceram e promoveram então ali um terremoto. Eles fugiram espavoridos com aquilo que aconteceu. O que fez aquelas mulheres entrar, por exemplo, na história da redenção como testemunhas oculares da pessoa de Cristo, tanto de sua crucificação, sepultamento e ressurreição, foi o fato de que elas decidiram, apesar de suas fraquezas, elas decidiram confiar no Senhor e elas decidiram manifestar o seu amor ao Senhor em meio ao perigo que existia naquele momento. Então, se você alimenta um sonho de que um dia Deus vai fazer alguma coisa, não interessa o que seja, para se tornar um super crente, você está laborando errado. Isso não vai acontecer. O que você precisa fazer é entender que você é uma testemunha improvável de Cristo. A mais improvável de todas as testemunhas da face da terra é você. É você. Não há dignidade em nós para que fôssemos escolhidos para testemunhar de Cristo. A única coisa que há em nós é a graça bendita. Esta, sim, é uma virtude divina que nos foi dada. O que há em nós é a pessoa do Deus bendito, o seu Espírito, que a Bíblia diz que mora, ele habita, ele não tira férias, ele habita no crente. Então, o que eu e você precisamos fazer não é esperar por momentos catastróficos para que sejamos maiores e melhores na fé. Nós só precisamos confiar no Senhor. Deles nós daremos. Qual testemunho nós estamos dando do Senhor? Os discípulos deram testemunho de que fugiram, mas as mulheres deram testemunho de que o amavam. Então, qual testemunho nós estamos dando? Porque nós daremos algum testemunho. Resta-nos então examinar para saber qual deles nós estamos dando. Qual deles? E por fim, não se pode dar um bom testemunho enquanto não se consagrar o coração ao Senhor. Aquelas mulheres consagraram seus corações ao Senhor, por isso que elas enfrentaram o risco de padecerem pelo Senhor. Enquanto você não dedicar o seu coração ao Senhor como algo que pertence exclusivamente a Ele, você vai viver a vida cristã, se for um salvo, vai para o céu, mas a vida de testemunho, de manifestar o quanto você ama o Senhor, será capenga, faltará de fato empolgação, desejo ardente. Então, consagre o seu coração ao Senhor, dedique o seu coração ao Senhor. E isso acontece diariamente, todos os dias. Por fim, os versos de 42 a 47, nós temos o sepultamento. E o texto nos diz então que José de Arimateia e Nicodemos não está em Marcos, está em João, capítulo 19, eles foram pedir a Pilatos que lhe entregassem o corpo de Jesus para que eles o sepultassem. E o texto nos diz por que dessa pressa. É porque era sexta-feira, e sexta-feira era o dia da preparação para o sábado. E aquele sábado era um sábado de grande importância no calendário judaico, porque era o primeiro sábado dentro da Páscoa. Então, era o sábado que estava dentro da festa dos pães asmos. Então, havia uma grande concentração de pessoas ali, e eles estavam então trabalhando para que tudo ocorresse conforme manda o figurino, e por isso o texto faz questão de ressaltar que era o dia da preparação, não é? Para o sábado.
Mas antes de José de Arimateia e de Nicodemos pedirem o corpo de Jesus a Pilatos, João nos diz que os fariseus foram a Pilatos anteriormente e disseram a Pilatos: é sexta-feira e não pode os corpos ficarem pendurados na cruz. Então eles pediram para que as pernas fossem quebradas. Então isso iria acelerar o processo de morte, porque a crucificação poderia durar até 3 dias, quando o crucificado ficava sentado ou apoiado sobre as pernas. Na cruz católica romana, a imagem que lá está, que é uma blasfêmia, está com os pés apoiados sobre um pedacinho de madeira. Isso era uma das formas. Nós não temos exatidão sobre como Cristo foi crucificado nesse aspecto. Então, eles pediram para que fossem quebradas as pernas. Então, possivelmente havia essa indicação de que ele estava crucificado, mas havia algum tipo de apoio sobre as pernas, ou sobre uma madeira, ou sobre o cravo, como alguns querem, que perfurou os seus pés. Então, quebrando as pernas, acelerava o processo de morte, porque eles iriam morrer rapidamente asfixiados, né? O peso do corpo faria com que os pulmões fossem inundados de sangue. Bom, então, enquanto os fariseus pedem para que Pilatos faça isso, então os soldados foram fazer, e nesse momento chega Nicodemos e chega José de Arimateia e pedem o corpo de Jesus e diz: olha, ele já morreu. Por isso que o texto diz que Pilatos se admirou de que Jesus já tivesse morrido, porque a morte de crucificação era lenta e porque ele havia dado uma ordem para quebrar as pernas, lembram? Então, ele está com a cabeça assim: ele estava vivo, quebraram as pernas agora, não pode morrer ainda, ou não deu tempo para morrer ainda. Então, ele convoca o centurião, o comandante, não é? Talvez o mesmo centurião que proclamou Cristo, declarou o Senhor como Filho de Deus. E o centurião então disse: não, ele já morreu. E nós certificamos que ele morreu, não quebrando as suas pernas, porque eu sou testemunha, mas ordenei que um soldado ferisse as suas costelas com uma lança. Então, tudo isso acontece nesse espaço de tempo, tá? E Pilatos, então, permitiu que o corpo de Jesus fosse entregue a José e a Nicodemos. O detalhe interessante é porque Nicodemos e José de Arimateia eram 2 homens de grande importância no Sinédrio, mas eram 2 medrosos. Nicodemos foi ter com Cristo durante a noite para não ser visto. João 3 trata sobre isso. E José de Arimateia, mesmo não concordando com o Sinédrio, conforme Lucas 23 nos relata, mas ele tinha medo dos judeus. Então eram 2 medrosos. Por isso, Marcos usa a palavra quando ele disse que José foi pedir o corpo de Jesus a Pilatos e ele se dirigiu resolutamente. Então, agora, nós temos a transformação de um homem medroso em um homem corajoso. Nós temos, então, agora a mudança ocorrida no coração de 2 homens que até haviam crido em Cristo, mas por causa dos interesses deste mundo, não se pronunciaram como sendo dele, de Cristo, até que Jesus morreu. E então o Espírito operou mudança no coração deles, e agora aqueles homens estão dispostos a sofrer pelo Cristo que, de fato, criam e que havia padecido. Que coisa interessante, não é? São outras 2 testemunhas improváveis, apesar de serem do Sinédrio e apesar de serem homens importantes, mas eram 2 medrosos. Ninguém iria dar muito crédito a 2 medrosos, não é? Entretanto, o Senhor os usou para dar testemunho agora no sepultamento de Cristo.
O texto então diz que o Senhor foi enrolado no lençol, posto num túmulo novo, cumprindo-se então Isaías 53, 12. Apesar de ter sido crucificado entre os ladrões, o Senhor foi sepultado entre os ricos, já que tal tipo de túmulo só não poderia ser encontrado com pessoas pobres, somente com os ricos. E então, desta feita, o Senhor foi exaltado, agora pela transformação do coração de José e de Nicodemos e pelo cumprimento da palavra do Senhor. E eu quero então concluir essa pregação com este último testemunho, fazendo uma aplicação para as nossas vidas. Você tem medo de dar testemunho de Cristo? Seja honesto. Não pode mentir. Não pode mentir, seja honesto. Talvez nós tenhamos medo de dar testemunho do Senhor em casa, no trabalho, né? Na rua, não sei, vários lugares, né? Às vezes temos medo de dar testemunho de Cristo internamente no nosso coração, quando lutamos com algum ídolo, né? E aí damos preferência para o ídolo e etc. Mas a grande questão é, você tem medo de dar testemunho do Senhor? Bom, então responda honestamente essa pergunta e abaixo da resposta que você der, eu quero que você lembre de Nicodemos e de José de Arimateia, que nós iremos conhecê-los na glória por vir. O medo deles foi superado, não por tapinhas nas costas ou por boas palavras. O temor deles foi superado não por uma questão de autoestima, nem muito menos por aquelas frases mentirosas que às vezes nós até dizemos sem perceber, vai dar tudo certo. O medo deles foi superado por crer no Cristo que havia morrido por eles. Lembrem que a mudança que ocorreu com Nicodemos e José não ocorreu pós-ressurreição, ocorreu pós-crucificação. Eles não tinham ainda visto a ressurreição, mas viram o Cordeiro de Deus, que deu sua vida por eles. Por eles. Então, abaixo da sua resposta sobre do que você tem medo, ou qual área que te faz ter medo, ou em qual área você tem medo da testemunha de Cristo, abaixo da sua resposta, eu quero que você aliste os nomes de Nicodemos e José, para que você seja recordado pelo Espírito do Senhor da operação que o Espírito fez neles, não dizendo-lhes, vai dar tudo certo, mas dizendo-lhes, já está consumado. Já está consumado. A sua salvação já está consumada. A sua proteção já está consumada. O perdão do teu pecado já está consumado. Lembrar destas coisas fará com que nós confiemos em Cristo sem reservas e fará com que nós o amemos verdadeiramente por onde quer que formos. Que o Senhor seja conosco. Amém.